fora do mandato, o presidente Jair Bolsonaro pode se tornar inelegível para 2026 por decisão do TSE. Ele poderia responder a investigações por uso da máquina pública na campanha e por fake news. Algumas situações já estão sob análise e se cogita o envio de outras ao Tribunal Superior Eleitoral. O PT, por exemplo, estuda apresentar uma nova ação por abuso de poder político pelas operações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal no domingo, dia da eleição. Diz a legenda que a cúpula da corporação descumpriu ordem do presidente do TSE, Alexandre de Moraes. As ações como essas não resultarão em cassação de mandato, que se encerra em 31 de dezembro, mas, se procedentes, levariam à perda dos direitos políticos de Bolsonaro, provocando a sua inelegibilidade. Então, né, Zé, a gente volta àquilo que a Ana levantou aqui no começo do programa, essa possibilidade de que haja um cerco jurídico, uma ofensiva contra o presidente Jair Bolsonaro, mirando justamente os direitos políticos dele e uma nova candidatura, né, Zé? O presidente Jair Bolsonaro sofreu aí cercos importantes. O primeiro de todos foi esse cerco jurídico. Tudo o que ele fazia era questionado juridicamente no Supremo. Aprenderam o caminho, né? Em alguns casos, os ministros até administraram o país, como, por exemplo, na pandemia, né? Os ministros do Supremo transferiram para os estados e municípios o direito de administrar a pandemia, nomeação de chefe da Polícia Federal, para se ter uma ideia, não tem nada mais característico do executivo e do presidente, senão a assinatura de um ato de nomeação, formação do governo. Isso é o A do ABC da gestão, né, do governo. E outro cerco muito importante foi o cerco da imprensa, ou seja, o cerco da opinião pública. E o terceiro cerco, que esse também é muito importante, é o cerco do Congresso. E ele teve que vencer esse cerco através de acordos com partidos do Centrão, e isso foi muito bem sucedido. E agora, estas foram as eleições mais judicializadas dos últimos tempos. O terceiro turno já está armado, ou seja, um julgamento jurídico. Só que todo mundo sabe que o ex-presidente Lula, o presidente eleito, né, agora, ele tem a possibilidade concreta de continuar governando. Mas mesmo assim, não se iludam. Estão guardadas ações apresentadas pelos adversários que vão ficar lá para frente, nas gavetas do TSE, para sacar em momento de fragilidade, quando eles entenderem que Lula está mesmo precisando de ser substituído, aí caça-chapa, Lula-Alckmin, né? Pode acreditar, existirão ações que ficarão nas gavetas. Sobre o presidente Jair Bolsonaro, eu já ouvi isso de 3 fontes, de que ele deve ficar inelegível porque há uma decisão da corte, né, por alguns motivos, são vários, inclusive aumento do valor do Auxílio Brasil. Veja bem, ele aprovou uma emenda à Constituição no Congresso, quer dizer, o Congresso ordenou que ele pudesse aumentar o valor, mas mesmo assim isso será questionado. E vários outros, né, abuso do poder político, claro, ele é o presidente da República. Aqui há um processo de reeleição e o candidato é, ao mesmo tempo, o presidente da República, governador ou prefeito, né? E continua gerindo, administrando e fazendo campanha. Então, isso joga a dúvida no colo ou na mesa do judiciário. Portanto, é real, muito real essa possibilidade de uma cassação dos direitos políticos do presidente Jair Bolsonaro. Você, Fernão? Eu venho dizendo já há alguns anos que o último decreto do Alexandre de Moraes vai ser proibir que o brasileiro vote em qualquer um que não seja o Lula. Né? Aliás, o penúltimo, porque ele pretende, acho até, ser o sucessor do Lula. Porque o Lula tem duração limitada, a lei de Deus eles ainda não conseguiram revogar, né? Ele já está com 77, se ele chegar no fim desse mandato, ele vai chegar com 81, e aí acabou. Né? E o PT, hoje, não é nada. O PT é um bando de velhinho, de bandido, né, que vive em torno do Lula, e para eleger o Lula, ele não cria nenhuma outra liderança, porque o próprio Lula não deixa, o Lula não admite nada perto dele que lhe faça sombra, né? Então, ou é poste que ouve e obedece,
ou não tem mais nada. Então o PT, que já é uma entidade do século XX, transposta para o terceiro milênio,